Olá pessoal, estamos aqui de novo dando continuidade à nossa disciplina, ao conteúdo programático da nossa disciplina de Direito Penal. E hoje o tema do dia vai ser princípios aplicáveis ao direito penal. Reiterando mais uma vez o meu e-mail rodrigootavio.adv1@hotmail.com. Bom pessoal, antes de nós adentrarmos no assunto, eu gostaria de dizer, de lembrar aos senhores, primeiro que esse tema é um tema que esse conceito, que nós já vamos ver daqui a pouco, é um conceito muito flexível, é um conceito muito elástico e que pode variar, muito variável de autor para autor. Mas um dos conceitos que nós podemos assumir para o nosso estudo é de que os princípios nada mais são do que imperativos éticos extraídos do ordenamento jurídico. Repetindo, os princípios nada mais são do que imperativos éticos extraídos do nosso ordenamento jurídico. Baseado nisso, pessoal, e eu já parto para o direito penal constitucional, que é justamente o ramo do direito que aplica os princípios constitucionais ao direito penal, eu já parto explicando alguns princípios que eu listei aqui para os senhores. Antes de eu começar efetivamente a explicação, eu gostaria de lembrá-los. Os princípios não se exaurem nesses 13 princípios que eu coloquei aqui na lousa. Mas são, vamos dizer assim, os mais importantes, os mais lembrados, pelo menos. Ao longo do curso, nós vamos vendo outros princípios e aí nós vamos aprendendo conforme as situações forem ocorrendo. Ok? Então vamos lá para o nosso aprendizado. Lembrando mais uma vez, esses são princípios extraídos da Constituição e que fazem parte da disciplina de Direito Penal. O primeiro princípio que nós temos que lembrar, que nós temos que aprender, é o princípio da legalidade, o famoso princípio da legalidade, ou também chamado princípio da reserva legal, princípio da reserva legal. Esse princípio, ele preleciona que somente a lei pode criar crimes e estabelecer penas. Somente a lei pode criar crimes e estabelecer penas. Outro princípio é o da anterioridade da lei penal. Anterioridade da lei penal. Esse princípio, ele fala o seguinte, ele preleciona o seguinte, que somente a lei, uma lei que determina um crime, que estabelece uma pena, deve existir à época do fato. Ou seja, em outras palavras, para que alguém seja condenado, é preciso que quando essa pessoa cometeu aquele delito, houvesse uma lei. Exista uma lei. Se não existir lei, se a lei foi vinda depois do período daquele crime, não há que se falar em crime, não há que se falar em delito. E dentro desse princípio, nós temos que lembrar 4 institutos. Nós temos que ressaltar 4 institutos importantes para a nossa prova de OAB. Quais são esses institutos? São o abolitio criminis, novatio legis impejus, novatio legis in melius, novatio legis incriminadora. O abolitio criminis é uma lei que extingue a punibilidade, que extingue um crime, e o que era crime até uma determinada data passa a não ser mais crime. Então, o sujeito comete uma determinada ação que é tipificada na norma penal como crime, como delito. E, passado um tempo, surge uma lei que fala o seguinte, olha, tal ação não é mais crime. Então, esse sujeito não está mais sobre o que nós chamamos de ius puniendi estatal. Não está, porque aquela ação não é mais crime. Novatio legis impejus, ou melhor, novatio legis in melius. Vamos começar pelo melhor. Novatio legis in melius é aquela nova lei para melhor. Não é preciso ser um especialista em latim para definir, para entender. É quando aquela nova lei não abole o crime como na abolício, mas ela melhora a situação do réu. Exemplo,
eu cometi um furto. O furto tem a pena mínima de 2 anos, vamos supor. Aí, essa nova lei torna a pena mínima do furto de 1 ano. Então ela melhorou a minha situação enquanto réu. Ok? Deu para entender? Novatio legis in melius. A novatio legis in pejus, por óbvio, é exatamente o contrário. É quando uma nova lei surge, mas para prejudicar o réu. Vamos supor que esse mesmo delito de furto tivesse uma pena inicial de 1 ano, uma pena mínima inicial de 1 ano. E vem uma nova lei e duplica, essa pena inicial. Em vez de 1 ano, passa a ser de 2. E aí eu sou prejudicado enquanto réu. Claro que, assim como nós vamos ver, existem casos em que a lei vai retroagir e outros casos em que ela não vai retroagir. Nesse caso, de novatio legis in pejus, ela não vai retroagir. Nos outros 2 casos que eu falei para vocês, para os senhores, de abolicio crimes e de novatio legis in melius, ela vai retroagir. Ela retroage a data. E o último instituto que também não retroage é o novatio legis incriminadora, uma nova lei incriminadora. Surge uma conduta, o sujeito pratica uma conduta que até então não é crime, e aí surge uma lei que criminaliza aquela conduta. Também não retroage. Ok? Deu para entender? Partamos para o próximo princípio. O princípio da tipicidade. Muito interessante, princípio da tipicidade. A lei tem que ser clara. A lei tem que ser clara. É um princípio que não está exatamente expresso na Constituição. É um princípio implícito. Vamos colocar dessa forma. É um princípio implícito. E ele preleciona exatamente isso, que a norma penal ela tem que definir de maneira precisa a conduta. Daí o fato de normas penais vagas, normas penais dúbias, serem condenadas no ordenamento jurídico. Princípio da individualização da pena. Princípio da individualização da pena. Ela está prevista no artigo 46 da Constituição Federal, esse princípio. O próprio nome já está dizendo, no artigo 5º do inciso 46. Inciso 46 do artigo 5º da nossa Constituição Federal. O próprio nome já está dizendo, você vai individualizar a pena. Claro, por esse princípio, não se permite você colocar uma pena em massa, estabelecer uma pena em massa. Você pega 2 réus e fala, vocês vão responder ambos pela mesma pena sem nem julgar o caso de cada um. 2 ou mais réus, né? Isso não se permite, baseado nesse princípio. Princípio da proporcionalidade. Princípio da proporcionalidade. Esse princípio nasceu em decorrência do iluminismo. Então ele reza, ele preleciona que todas as penas deverão ser proporcionais. Nesse sentido, há a proporcionalidade de proibição do excesso e há a proporcionalidade no sentido de proibição da proteção deficiente. É o que no alemão nós chamamos de, eu até anotei aqui, Übermaßverbot, de proibição do excesso, e de proibição deficiente, Untermaßverbot, do alemão. Bom, princípio da humanização das penas. Princípio da humanização das penas. É aquele princípio que diz que as penas elas têm que ser humanitárias. Daí o outro nome do princípio. Perdão. Esse princípio, ele diz exatamente isso. O intuito da pena não é só ser proporcional. O intuito da pena é ser também ressocializadora. Promover a ressocialização do apenado. Porque em alguns casos, pessoal, a mera proporcionalidade
vai gerar uma vingança privada, e não é esse o objetivo do direito penal. Princípio do estado de inocência. Esse é muito claro, muito simples. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Princípio da fragmentaridade. Esse princípio, ele é muito interessante porque ele é uma decorrência do princípio da intervenção mínima. Os dois são paralelos e correlatos. A diferença é que o princípio da fragmentaridade vai prelecionar que o direito penal ele só se ocupa dos bens jurídicos mais importantes, mais relevantes. Se não for bem jurídico relevante o suficiente, o direito penal não se ocupa, deixa para os outros ramos do direito. Já o princípio da intervenção mínima preleciona que o Estado só tem o direito de criar normas, só tem o direito de criar normas penais e de estabelecer penas quando, vamos colocar dessa forma, quando a ofensa for de tal forma grande que surja a necessidade de proteção pelo direito penal. Então, ambos prelecionam que o direito penal será a última ratio, vamos colocar dessa forma, a última ratio. Então, só vai entrar quando os outros ramos do direito falharem. Só que a diferença é que enquanto a fragmentaridade trata no aspecto mais de bem jurídico, a intervenção mínima trata mais do aspecto legislativo. O princípio da lesividade é aquele princípio que diz o seguinte: olha, se o princípio da intervenção mínima e o da fragmentaridade diz que o direito penal é a última ratio, e eles dizem isso, o princípio da lesividade diz que só se aplica o direito penal quando a conduta lesionar o bem jurídico protegido. Princípio da lesividade. Princípio da insignificância. Também chamado de crime de bagatela. É aquele princípio que diz que o direito penal só pode, não se ocupa de questões ínfimas, de questões, de questões que não são, que até seriam do direito penal, mas que pelo pouco valor, pela pouca lesividade, não tem interesse para o direito penal. Até são do direito penal, mas uma vez estando no campo do direito penal, pela pouca ofensa ao bem jurídico ou ao valor que aquela coisa representa, não são dignas de ter a sua defesa pelo direito penal. Princípio da culpabilidade. Nós vamos ver isso muito em direito penal. A culpabilidade, a culpa. Diz o seguinte: não há crime sem culpa. E nós vamos ver isso com calma ao longo do curso. Cabendo ao juiz definir se houve dolo ou culpa. Também veremos a definição de cada um ao longo do curso. E princípio do ne bis in idem, ou princípio da não condenação ou do não processamento de duas vezes pelo mesmo fato. É o princípio que proíbe, que impede que uma pessoa seja processada ou condenada duas vezes pelo mesmo fato. Ok, pessoal? Essa foi a aula de princípios. Um abraço, estudem. Qualquer dúvida no e-mail, estamos aí. Um abraço.